tua voz em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Sou o pastor Rezende, sou pastor da Lagoinha Leiria. Estamos ali pastoreando o centro de Portugal. Você é mineiro, né? Aí sai um mineiro, entra outro mineiro. Eu sou mineiro de BH. Nós gostamos de pão de queijo, não é isso? Muito queijo. Queijo é conosco mesmo, não é isso? Então, gente, eu sou o pastor Rezende, estou ali na Lagoinha Leiria, ali no centro. Estamos ali, né, há 6 anos, a nossa igreja completou agora em março. 6 anos de Lagoinha Leiria. É um prazer estar aqui, né? Espero que Deus possa falar conosco esta manhã. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus no capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 27 e 28. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Jesus falando, né? Porque o Filho do Homem advina na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Senhor Deus Pai, essa tua palavra, Senhor, que será ministrada aqui nesta manhã. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, nesta manhã, e que cada coração, Senhor, aqui possa ser como uma terra fértil, possa receber a tua palavra e possam, Senhor, produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, ó Deus. Assim nós oramos, ó Deus, para que a tua palavra possa, Senhor, produzir aquilo para a qual ela está sendo enviada. Que o teu nome seja glorificado e que seja o Senhor a falar aqui nesta manhã. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o assunto que eu mais gosto de falar, e eu tenho sempre pregado na minha igreja, e a gente quase não vê mais falando sobre a volta de Jesus. Amém? Quase ninguém tem pregado mais a volta de Jesus, e escatologia, né, é a nossa esperança, a vinda do Senhor Jesus, o ápice da salvação, o fim de todas as coisas, quando nós encontraremos com o Rei Jesus, quando nós o veremos face a face, quando Ele vem buscar a tua noiva, buscar a tua igreja. Isso é algo que queima no meu coração, porque eu sei e eu sinto, por tudo que está acontecendo, que Jesus está às portas. O Rei está às portas. Jesus está voltando. E Jesus, Ele espera encontrar uma noiva preparada, uma noiva enfeitada, ataviada, uma noiva pronta para encontrar com Ele nas nuvens. Amém? E eu espero que você esteja queimando. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, nas cartas que eles escreveram, eles sempre dizem que nós devemos estar queimando pela vontade, orando, clamando pela vinda de Jesus. Há 2000 anos atrás, quando Jesus disse esta mensagem que nós acabamos de ler, né, logo após ele foi assunto aos céus, e passou-se ali 30, 20 anos, e os apóstolos escrevendo ali, Paulo escrevendo as cartas, Pedro, João, e eles já estavam sentindo que Jesus estava voltando. Nós temos agora 2000 anos, e Jesus ainda não voltou. Então, cada dia que passa, nós estamos mais próximos da vinda do Senhor. Amém? O reino de Deus, ele é algo que o Senhor ele virá para restaurar o governo. O que é o reino de Deus? É o direito legal de governar. Quando Deus fez o homem, Gênesis 1, no capítulo 26, no versículo 26 e 28,
Lá está escrito: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele continua, Deus falando: domine ele sobre os peixes, domine ele sobre os animais, domine ele sobre toda a terra. Ou seja, o governo da terra foi entregue ao homem. No Salmo 115, 16, está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, toda a terra foi entregue ao homem, para o homem governar. Mas devido ali o homem ter pecado, o homem ter desobedecido a Deus, e quando o nosso pai Adão ele se sujeitou a Satanás ali no Éden, ele entregou o reino da terra a Satanás. Quem governa este mundo hoje é Satanás. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Paulo escreve, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, quem governa esta era, quem governa este século é Satanás. Jesus, ele reina. O reino de Deus já e ainda não. Ou seja, Jesus, ele reina na sua igreja. Amém, queridos? Nós temos um rei. O rei Jesus, ele governa sobre nós. Mas o mundo não obedece a este rei. O mundo não está sujeito às leis deste rei. O mundo, ele é governado por Satanás. Tudo que nós vimos no mundo vem do maligno. O maligno governa esse sistema, que é um sistema antibíblico, que é um sistema anti-Deus. Cada dia mais, cada dia que passa, nós vemos aí coisas horríveis, leis sendo aprovadas, coisas que vão totalmente contrário à palavra de Deus, e nós temos visto a perseguição está surgindo cada vez mais, na Europa, mesmo no Brasil, e muitos lugares aí onde está acontecendo a perseguição, a igreja está sendo perseguida, pastores estão sendo calados, muitas coisas não está podendo ser dita nos púlpitos, coisas que nós dizemos aqui, a live pode cair, se eu falar de algo aqui, se eu falar de um pecado, dependendo do pecado que eu disser aqui, essa mensagem ela vai ser cerceada, ela não vai poder ser passada, eles vão cercear o que for, dependendo do que for dito aqui, porque eles podem alegar discurso de ódio e tantas outras coisas. Mas tudo que nós temos visto acontecer no mundo, nós temos visto todos os sinais da volta de Jesus. E Jesus, ele vem justamente para restaurar o governo que foi entregue a Satanás. Então, quando Jesus voltar, ele vai restaurar esse governo, e ele vai governar esta terra, ele vai governar o mundo. E Jesus, ele veio há 2000 anos atrás para preparar uma eclésia, para preparar um povo que vai governar com ele, amém? Abra em Apocalipse 5, no versículo 9, olha este povo que vai governar com Jesus. Apocalipse 5, versículo 9. Prepara a sua Bíblia, que nós vamos usar muita Bíblia, amém? Nós temos até 14 horas, o culto? Amém, queridos. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Amém, queridos? Você crê que você vai reinar sobre a terra? Amém? Nós somos um povo santo, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava ali pagando pelos nossos pecados. E quando nós entendemos isso, quando nós reconhecemos o senhorio, o governo de Jesus sobre a nossa vida,
nós passamos a ser súditos deste reino. Eu e você somos súditos do reino de Deus. Colossenses 1,13 está escrito que Jesus, ele nos resgatou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Jesus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino de Deus. Hoje nós pertencemos ao reino de Deus. As pessoas que não conhecem Jesus, elas ainda estão nas trevas, elas ainda estão sujeitas ao imperador dessa era. E nós não pertencemos mais ao império das trevas. Jesus, ele está à porta, ele está voltando para buscar um povo santo, um povo lavado, um povo remido no seu sangue, um povo que vai governar com ele, amém, queridos? Abra sua Bíblia em Mateus 24, vamos ver aí um pouco de escatologia. Quem mais falou de escatologia foi o nosso Senhor Jesus. Mateus 24, ele é um texto escatológico. Jesus foi o que mais falou de reino. Jesus foi o que mais falou da volta dele, do governo, né, que ele vai governar essa terra. Em Mateus 24, a partir do versículo 29, Mateus 24, a partir do versículo 29, o próprio Senhor Jesus falando, né, com seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, e ele fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Queridos, nós estamos vendo aqui a volta de Jesus. Ele voltará. Isso aqui nós acabamos de ler o sexto selo. O que é o sexto selo? Está lá em Apocalipse, né? Capítulo 6, o sexto selo. O sol vai se escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, e as estrelas vão cair do céu, como se fosse uma figueira verde, quando abalada pelo vento, e deixa cair na terra os seus figos verdes. Este contexto será a volta do Senhor Jesus, e nós veremos o sinal do Filho do Homem no céu. A Bíblia, ele mesmo fala que a vinda dele será como relâmpago. Muitas pessoas acreditam que seja rápido como relâmpago, mas o que a Bíblia diz é que ele virá visível como relâmpago. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele virá para buscar o teu povo, para buscar a tua igreja, e ele vai para Jerusalém, e ele vai reinar durante 1000 anos essa terra. Ele vai matar também, né, na vinda dele, ele matará ali o anticristo, a besta que sai do mar, né, com a espada que sai da tua boca, com a palavra, ele vai matar ali o anticristo, e ele vai assumir o governo, que era do homem, e ele vai assumir este governo, e nós vamos reinar com ele durante esse tempo, esse período de 1000 anos. É o que está lá em Apocalipse 20 no versículo 6, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Amém, queridos? Queridos, Cristo vai reinar durante 1000 anos, e nós acabamos de ler que bem-aventurados e santos aqueles que fizerem parte na primeira ressurreição. Queridos, todos que são salvos, todos que morreram em Cristo, vão fazer parte da primeira ressurreição. É isso que está escrito na palavra de Deus, e é assim que nós cremos, que quando Jesus voltar, né, o que está lá em Apocalipse, em 1 Coríntios 15, né, 1 Coríntios 15 fala da ressurreição. Quando Jesus voltar, Paulo escreve ali, 1 Coríntios 15, no versículo 51,
e 52, ele escreve: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós seremos transformados, amém? Queridos, quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, e quem estiver vivo naquele dia, terá o corpo transformado num abrir e fechar de olhos, queridos. E todos nós subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Jesus, ele nos prometeu que ele virá nos buscar. E nós precisamos manter firme a nossa fé. Ele mesmo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar, né? Ao final dos tempos, o que mais vai acontecer, o sinal da volta de Jesus, o sinal terrível da volta de Jesus, é a apostasia, a grande apostasia. Pastor, mas o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé, e só abandona a fé quem é crente, não é o ímpio. A apostasia não é para o ímpio, a apostasia não é para quem pertence ao império das trevas, a apostasia é para quem está no reino de Deus, desiste da caminhada com Jesus e volta, retrocede, ele por sua vontade e escolha, ele deixa de pertencer ao reino de Deus e volta para o império das trevas. Ou seja, são pessoas que vão apostatar da fé, e infelizmente nós temos visto muito isso hoje em dia. Pastores que outrora, né, pregavam palavras, mensagens, pessoas se convertiam, e quantos pastores estão se desviando, estão voltando, já não estão mais acreditando na Bíblia, estão pregando coisas enganosas. Então, o grande sinal da vinda de Jesus, um dos grandes sinais, é a grande apostasia. Mas Jesus, ele nos prometeu nos buscar, ele prometeu estar conosco, aquele que perseverar até o fim, ele vai buscar. E ele diz lá em João, né, no versículo, João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou, mas eu voltarei para buscar-vos, pois onde eu estiver, estarás também vós comigo, amém, queridos? Nós estaremos com ele, a nossa alegria, a nossa esperança é vermos a volta de Jesus, não é ter um carro novo, não é se formar na faculdade, não é ter uma casa nova. O nosso maior sonho, o que tem que queimar no nosso coração, é a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, tudo isso vai ficar para trás. Nós não podemos ser como a mulher de Ló, que olhou para trás, que não queria deixar, né, os seus bens, não queria deixar a sua casa, e ao olhar para trás, ela se transformou ali numa estátua de sal, não é isso? E nós não podemos estar presos às coisas deste mundo, porque Jesus, ele morreu por isso, ele morreu para estabelecer o teu reino, e o reino de Jesus, ele já começou ali há 2000 anos atrás, mas ele ainda não está completamente, mas vai chegar um dia que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai, amém, queridos? Esse dia, todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor da glória, que Ele é o Rei eterno, e nós aguardamos esse dia. Nós não vamos ter problema nenhum em dobrar os nossos joelhos naquele dia e dizer: bem-vindo, Rei, Tu és bem-vindo, porque é isso que nós desejamos, é isso que nós sonhamos. Nós passamos os dias a orar por esse dia glorioso, onde eu e você vamos estar diante do nosso Rei, onde nós vamos ver as mãos deles transpassadas, os pés transpassados, as feridas causadas ali pela coroa, e nós vamos estar diante do nosso Senhor Jesus, que virá glorioso. Ele morreu como cordeiro, mas ele virá como leão, amém, queridos? O leão da tribo de Judá. Interessante que nós lemos Mateus 16,
Mateus 16 é o texto onde Jesus, ele institui a sua eclésia, não é isso? Institui a sua igreja. Nós vemos ali Pedro, quando Jesus pergunta para os apóstolos ali, olha, o que as pessoas pensam dizem que eu sou? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que é um profeta, e ele pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro, levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu, e em cima do que você está dizendo, você é pedra, você é pedaços de pedra, e sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E logo depois Pedro, ele entra em contradição quando Jesus, ele diz, olha, o Filho do Homem precisa passar por provações, ele vai ser entregue aos homens, ele vai morrer, e aí Pedro, agora, usado por Satanás, ele fala, não faça isso, Senhor, tenha compaixão de ti, nada vai acontecer ao Senhor, e Jesus vira para Pedro, arreda-te, Satanás, porque tu não cogita do reino de Deus, está cogitando do reino dos homens. E Pedro, mais uma vez aqui, quando nós lemos aqui em Mateus 16, 27, 28, nós acabamos de ler no início, porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém, queridos? Que texto é esse? Como nós iremos entender que daqueles homens que estavam ali com Jesus, ele diz que algum deles não passariam a morte antes de ver Jesus, antes de ver a vinda do Senhor Jesus, ver Jesus no seu reino. Como entender esse texto? Porque aqueles homens morreram. Eles morreram, né? A maioria, só João não foi martirizado, mas todos eles foram martirizados, todos morreram. E como entender se Jesus não voltou naquela época, se Jesus não voltou ainda? Como entender que Jesus estava dizendo que alguns daqueles iriam ver o reino de Deus sem passar pela morte, amém? Vamos ver lá, vamos continuar aí, ó, Mateus 17, Mateus 16, 27 e 28, são os dois últimos versículos de 16, e 17 já começa, ou seja, a Bíblia não tinha capítulo nem versículo, era um livro, escrito, então 17 é a continuação do que está aí. Mateus 17, 1. Vamos entender o que Jesus disse nessa passagem. Mateus 17 está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Queridos, Jesus, ele tinha vários discípulos. Dos vários discípulos, eles tinham 12 que tinham mais intimidade com ele. Dos 12, ele tinha 3 que tinham intimidade com ele: Pedro, João e Tiago. E dos 3, ele tinha um que o relacionamento era mais estreitado, o João. E nós estamos vendo que ele pega os 3 mais chegados, os 3 que estavam mais junto a Jesus, e ele leva ali num alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, as 2 testemunhas, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-os os discípulos,
caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão ao Senhor Jesus. Queridos, aqueles três amigos, aqueles três íntimos de Jesus, eles puderam presenciar Jesus vindo em glória, com Elias e com Moisés, as duas testemunhas do Apocalipse. E logo mais nós vemos que João, ele teve a revelação, o livro das revelações, o Apocalipse, e João, que é o mais íntimo de Jesus, ele pôde presenciar todas as coisas do fim, toda a escatologia, tudo aquilo que vai acontecer no fim de todas as coisas. João teve o prazer de ver tudo aquilo e escrever o livro das revelações, o livro de Apocalipse. Então, Pedro, depois de tudo isso que Pedro uma hora falou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois Pedro diz que Jesus não ia morrer, que ele não ia passar por nada daquilo. E quando Pedro quando ele se converte, logo depois daquilo que Jesus encontra com ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Depois daquele momento, Pedro, convertido, e Pedro, ele vai apacentar as ovelhas do Senhor, e mais tarde ele vai escrever a segunda carta de Pedro. Abra aí 2 Pedro. Ele vai dar testemunho desse dia. 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 16. Carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém, queridos? Deu para entender que aqueles três presenciaram o Jesus vindo em glória? Eles presenciaram o reino de Deus ali naquele monte, ali quando Jesus se transfigurou na frente deles, Jesus levou aqueles três ali, e ali Jesus, ele abriu hoje, naquela época não tinha isso, mas nós podemos entender como se fosse um grande telão, e Jesus mostrou para aqueles homens ali, ele voltando em glória, ele com as duas testemunhas, Moisés e Elias ali, e Deus também presente ali, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, a ele vocês ouçam. Não é isso? Então Jesus está voltando, e nós vamos ver esse dia. Nós vamos estar com João, nós vamos estar com Pedro, nós vamos estar com Tiago, nós vamos estar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi naquele dia, e nós veremos o Rei Jesus. Essa visão que esses três homens tiveram, eu e você vamos presenciar naquele dia. Nós vamos estar diante de Jesus, ele vindo em glória, e nós estaremos com ele ali, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Teremos os nossos corpos transformados, porque este corpo de Adão, nós estamos presos dentro deste tabernáculo, mas vai acontecer um dia, vai chegar um dia, que este tabernáculo vai mudar. Este tabernáculo vai deixar de ser um tabernáculo mortal, vai deixar de ser um tabernáculo que ainda tem vontade, tem desejo de pecar, quando nós tivermos os nossos corpos
transformados na vinda do Senhor Jesus. Amém, queridos? Não importa se você esteja morto ou vivo, você vai estar com o Senhor Jesus e você vai presenciar a volta dele em glória. Todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram, verá a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, uma outra revelação. Essa revelação aqui foi para 3 homens, 3 seguidores, 3 nascidos de novo, 3 pessoas que caminhavam com Jesus. Ele teve o prazer de mostrar o reino de Deus a esses homens. Agora tem um rei ímpio, que também teve essa visão. Vamos ver quem que é esse rei? Há 600 anos antes de Cristo. Vamos lá em Daniel 2. Tem que ficar de olho na hora que se deixar, eu vou até 2 mesmo. Falar da estátua, falar das 70 semanas. Daniel 2, Daniel capítulo 2. Daniel 2, versículo 26 ao 28. Daniel 2, 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que eu vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no seu leito, são estas. Amém, queridos? Olha para você ver, Deus, ele, em sonho, ele revela para um rei ímpio, que não era judeu, não era descendente de Abraão, ele revela para esse rei o que vai acontecer no fim de todas as coisas. Ele mostra para aquele rei, né, todas as coisas, todos os impérios terrenos, até o reino do Messias. Nós não vamos ler Daniel 2 todo, mas depois você pode ler Daniel 2 em casa, e você pode aprofundar na leitura também, e ler Daniel 7, porque Daniel 2 e Daniel 7 é a mesma visão. Então, Daniel 2, só para explicar o contexto, Nabucodonosor, ele tem um sonho, e esse sonho deixa ele muito alarmado, ele fica perturbado com esse sonho. Então ele reúne todos os magos do reino, todos os astrólogos, todos os videntes do reino, e ele fala para eles: olha, eu tive um sonho, eu não vou contar o sonho, vocês vão adivinhar o meu sonho, e vocês vão ter que me dar a interpretação desse sonho. Olha que coisa difícil. Camarada teve um sonho, ele não conta o sonho, os caras tinham que adivinhar o sonho dele, e adivinhar o que o sonho significava. E ele lança um decreto de morte. E ele fala: olha, se ninguém souber, eu vou cortar a cabeça de todo mundo, vai morrer toda a gente. Então, eles vão até quem? Eles vão até Daniel. Quem é Daniel? Daniel era um rapazinho, que era judeu, morava em Jerusalém, fazia parte ali da família real. Quando a Babilônia invade Jerusalém, eles levam Daniel cativo, também com seus amigos, né, Sadraque, Mesaque, Abidinego, mas Daniel, ele vai servir o rei Nabucodonosor ali no palácio, ele servia o rei, e ele está ali. Então os magos chegam até Daniel e falam: Daniel, nós vamos morrer, porque o rei teve um sonho e nós não sabemos, e ele vai nos matar. E Daniel pediu um tempo para a oração, e ele foi falar com Deus, e Deus revelou para Daniel o sonho de Nabucodonosor. Então Daniel chega na presença do rei e fala: ei, isso aí que o senhor sonhou, nem magos, nem encantadores, nem videntes, ninguém pode dizer ao rei, mas há um Deus no céu que revela todas as coisas, e este Deus te fez saber
o que vai acontecer no fim de todas as coisas. O sonho que o Senhor teve foi o seguinte: o Senhor sonhou com uma grande estátua. E essa estátua, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre era de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. E ele começa a entregar para o rei tudo aquilo que aquele sonho significa. Ele diz: olha, a cabeça de ouro é o seu império, é o império babilônico, poderosíssimo, mas depois de ti virá um outro império, que nós sabemos hoje que é o império Medo-Persa, né? Que é os peitos de prata, o império Medo-Persa. Eles derrotaram o filho de Nabucodonosor e assumiu o império. Mas depois do império Medo-Persa virá outro também tão poderoso quanto. Nós sabemos hoje que é o império macedônico, com Alexandre o Grande, né? O império grego, que representa ali o ventre de bronze. Depois do Império Grego, hoje pela história, mas Daniel não sabia. Hoje nós sabemos que é o Império Romano, as duas pernas, né? Representando Roma Oriente e Roma Ocidental, os dois impérios, o Império Romano. E depois os pés de barro misturado com ferro, nós sabemos que nós estamos nesta geração, nós estamos neste governo, neste império, que foi os otomanos, com agora, né, a mistura, tudo que está acontecendo, ferro misturado com barro. Então nós estamos aqui, estamos prestes a vermos o último império, que é o império do anticristo. Pés misturados com barro, otomano, agora virá também o anticristo que vai governar toda a terra, né? Vai ter uma religião única, vai ter um governo único, vai ter uma moeda única. Então esse é o império do anticristo. Mas o sonho não acabou aí. Olha o versículo 34 e 35. Agora é o ápice. Agora é o ápice desse sonho. Versículo 34, 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha da eira no estio. E o vento os levou, sumiu, acabou os impérios terrenos, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Quem é essa pedra? Quem é essa pedra? Jesus. Jesus é essa pedra, que ela foi arrancada sem auxílio de mãos. Ela pegou no calcanhar da estátua e derrubou essa estátua. Ela acabou. O reino de Jesus, ele vai destruir todos os impérios terrenos, todos os impérios que já aconteceram, inclusive o império do anticristo. Ele vai destruir todos os impérios, e essa pedra ela vai encher, ela vai virar uma montanha, e ela vai encher toda a terra. O governo de Jesus sobre toda a terra. Toda a terra será governada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Rei Jesus, amém? Queridos, o capítulo 7 é a mesma história, só que ao invés, agora quem sonha é Daniel, ele ao invés de sonhar com a estátua, ele sonha com os animais, o leão com asa representando a Babilônia, o urso representando os Medo-Persa, e o leopardo representando o império da Grécia, e depois ele vê um animal terrível, que representa também Roma e o governo do anticristo. Esse animal terrível, lá em Apocalipse 13, fala que ele tem boca de leão, tem um corpo de leopardo e tem patas de urso, ou seja, representando todos os impérios terrenos, né? Leão, urso, leopardo e um animal terrível. É só você juntar a primeira letra que você vai ver o governo da besta, amém, queridos? Então, nós precisamos estar preparados, para a vinda do Senhor Jesus. Ele quer nos encontrar vigilantes e não dormindo.
Todo o tempo Jesus ele está nos chamando a vigiar, a estar prontos para a vinda dele, querido. Que se você estiver preso a algo nessa terra, você não vai conseguir subir. Você precisa estar liberto, você precisa estar livre. Você não pode estar preso a coisas materiais. Os tesouros que você tem não são dessa terra. Os tesouros que você precisa juntar não é aqui, é lá na eternidade com o Senhor Jesus. Qual deve ser o nosso procedimento, pastor? O nosso procedimento deve ser conforme o Sermão do Monte, querido. O Sermão do Monte é o reino de Deus na prática. Quando Jesus ele ensina o Sermão do Monte, ele está nos mostrando também o reino de Deus na prática. Mateus 5, a partir do versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Só para a gente encerrar, você pode ficar de pé? Então, queridos, o Sermão do Monte é o reino de Deus na prática. E Jesus, ele fala, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, queridos? Eu e você aprendemos com Jesus o que é o reino de Deus na prática. Tudo que nós acabamos de ler deve ser a nossa prática constante. O cristão, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. O crente, ele precisa exalar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é tudo que Jesus é. É amor, é a paz, é a alegria, é a bondade, é a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Eu e você precisamos termos a mente de Jesus, a mente de Cristo. Nós precisamos ser como Cristo. Nós somos pequenos Cristos. Eu e você representamos um reino nesta terra. Eu e você, nós somos governados por Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós representamos este reino. Eu e você não podemos dar um mau testemunho, porque se eu e você falhamos, nós estamos falhando com o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas ele é paz, ele é alegria, ele é gozo no Espírito. Amém, queridos? Eu e você esperamos o nosso Rei Jesus. Ele já reina em nós, ele já habita dentro de nós, mas nós queremos ver este reino vindo em glória, porque nós já não aguentamos mais viver preso neste tabernáculo. Eu e você já estamos cansados de ver tanta injustiça, de ver tantas coisas ruins acontecendo, e infelizmente, muitas vezes, porque nós somos falhos, porque nós estamos no corpo de Adão, e muitas vezes nós pecamos contra o nosso Deus. Mas o próprio Jesus disse que nós temos um advogado junto ao Pai. É só nós pedirmos perdão e Ele vai nos perdoar. Amém, queridos? Tem uma canção, a primeira canção, nós pedimos repetir ela, Rei da Glória, para a gente poder cantar
essa canção, sabe? Você vai fechar o seu olho e vai cantar, vai bater palma, vai pular, e você vai imaginar o Rei da Glória vindo em glória, o Rei Jesus vindo para nos buscar, amém, queridos? Se entregue neste momento, fale com Ele, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, enquanto nós vamos louvar o Senhor, que você possa se entregar a Ele, não deixe nada te distrair, não deixe o amigo do lado te distrair, não deixe o celular te distrair, cante essa canção, cantando Rei da Glória, porque Ele é o Rei da Glória, amém? Vamos cantar essa canção. Aleluia! Suas palmas louvando ao Senhor. Nós declaramos que o Rei da Glória virá. Com alegria você vai dizer, você vai louvar o Senhor. Estamos reunidos neste lugar para adorar o nome do Senhor. Te adoramos, Jesus. Quando você estiver louvando, contemple esse dia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Cantamos todos juntos? Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar. Cante isso, entronizado. Os louvores do seu povo. Peça pra Ele, reina. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar na minha família. Toma o teu lugar, Rei da Glória. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar nesta cidade. Toma o teu lugar nesta nação. Toma o teu lugar, Rei da Glória. Entronizado nos louvores do seu povo. Reina, Jesus. Reina. Toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar na minha família. Toma o teu lugar, Rei da Glória. Ele é o Rei. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da Glória. Reina, Rei. Quem espera o Rei da Glória, dê glória a Deus. Aleluia, aleluia. Levantai, ó portas, o quê? Levantai-vos, levantai, ó portas, levantai, ó portas, erga sua cabeça, o Rei está vindo, ó portais eternos, para que entre o Rei, Para que entre o Rei da Glória. declare quem Ele é. Esse o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Jesus, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? Quem Ele é? Da glória, o Senhor dos Exércitos, Jesus. Como aqueles que esperam, declara: toma o teu lugar, Na minha vida, toma o teu lugar, na minha família, toma o teu lugar, Rei da Glória, reina. reina, Jesus.
teu lugar, nesta cidade, toma teu lugar, nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Aleluia, aleluia, nós te entronizamos, Jesus, entronizado. Tu és o Rei, reina, 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 Jesus. Jesus é o Rei da glória, queridos. Aleluia. Queridos, Jesus ele veio para restaurar o governo, ele veio para restaurar o reino. E todos que foram comprados com sangue estão aptos a entrar neste reino. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Queridos, nós temos um rei, nós temos um reino. Agora você pode me perguntar, pastor, o que eu devo fazer para pertencer a este reino? O que nós precisamos fazer para pertencer ao reino de Deus? Queridos, você precisa morrer. É isso mesmo, pastor? Isso. Para você fazer parte do reino de Deus, você precisa morrer. Morrer para o império das trevas. Morrer para o império deste mundo. Deixar as coisas deste mundo e se entregar ao Rei Jesus, entregar a sua vida ao Rei Jesus. Jesus estava certo dia falando com um homem, e este homem, Nicodemos, conhecedor da lei, ele pergunta para Jesus, Jesus para ele, olha, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos pergunta, mas Senhor, como eu vou nascer de novo sendo velho? Porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus falou, não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire que eu te dizer, importas vos nascer de novo. Amém, queridos? Todos nós precisamos experimentar o novo nascimento, segunda vez. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu gostaria que toda a igreja colocasse a mão no seu coração, que vocês que já conhecem a palavra estivessem intercedendo, e toda a igreja repetisse comigo esta oração. Repita comigo dizendo, Senhor meu Deus, nesta manhã eu entendi o que é o reino de Deus, e eu quero ser súdito neste reino. Eu quero fazer parte deste reino. Por isso, nesta manhã, eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso o senhorio do Senhor Jesus na minha vida. Confesso o Senhor Jesus como o meu único, suficiente, eterno Senhor e Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Senhor Jesus, que andava com o Senhor, mas o mundo me atraiu e eu me esfriei, eu parei, mas nesta manhã, arrependido, à casa do Pai, eu retorno, na certeza que o Senhor me recebe. Em teu nome eu oro. Amém. Queridos, Romanos 10 fala que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você, eu, todos nós precisamos nascer de novo. Precisamos passar pela porta. A porta é Jesus. E aí nós passamos pela porta, nós temos um caminho. Ele é o caminho,
Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante, uma decisão, talvez a decisão mais importante da sua vida. Você que orou pela primeira vez, entregando a sua vida ao Rei Jesus, entregando o governo da sua vida ao Rei eterno e imortal. Se você fez essa oração pela primeira vez e diz: pastor, eu quero verdadeiramente entregar a minha vida a Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto, dizendo assim: pastor, eu quero fazer parte desse reino, eu quero, pastor, estar no dia do arrebatamento com a igreja, encontrar com o Senhor nas nuvens e fazer parte da eternidade com os santos. Tem alguém aí, tem alguma mão levantada, dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu fiz essa oração, mas eu fui tocado pelo Espírito Santo, e eu entrego a minha vida a Jesus nesta manhã. Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão bem alta, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem alguém com a mão levantada? Olha do seu lado. Se tiver, vem aqui à frente, irmão. Vem aqui à frente para a gente orar por você. Mais alguém? Mais alguém com a mão levantada? Olha do seu lado se tem alguém aí. Se tiver, vem aqui à frente, pode vir. É salvação, não tenha vergonha. Jesus, Ele não teve vergonha de morrer naquela cruz, de ser colocado contra os piores assassinos. Ele morreu por você, Ele morreu por nós. O segundo chamado é para aqueles que se esfriaram. Tem alguém que se esfriou na caminhada e nesta manhã decide voltar à casa do Pai? Se tiver, levante a sua mão dizendo: pastor, eu quero voltar, pastor, eu quero voltar à casa do Pai. Alguma mão levantada? Alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus? Se tiver, vem aqui à frente, vem aqui para a gente estar orando por você. Venha, não fique com vergonha, não deixe o inimigo falar no seu ouvido, dizer: não precisa ir lá na frente. Vem aqui à frente. Jesus, Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus e dos anjos que estão no céu. Não tenha vergonha. Tem alguém que deseja renovar a aliança com Jesus nesta manhã? Se tiver, levante sua mão, vem cá à frente, não fique com vergonha. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você, o Espírito Santo está te incomodando. Ele tem um reino e Ele quer te ver nesse reino, Ele quer te ver lá, por isso você está aqui. Ele te trouxe aqui hoje por isso. Amém, queridos? Amém? Igreja, estende suas mãos para cá, vamos orar por eles. Estende suas mãos para cá. Pai, nós colocamos a vida dos nossos irmãos, ó Deus, que acabaram de nascer, confessando o Senhor Jesus sobre a vida deles, o senhorio do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. E o nosso irmão que está retornando aos caminhos do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Que eles possam entender tudo que foi dito aqui nesta manhã. Que o reino do Senhor é o nosso objetivo. Aguardar a vinda do Senhor Jesus é o nosso objetivo. E nós iremos morar com o Senhor na eternidade, Pai. Por isso nós, como igreja, os abençoamos no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, olhem para mim. Olha, vocês ganharam uma nova família e nós queremos cuidar de vocês, nós queremos amar vocês. Assim que vocês saem daqui, deixe seu contato, seu telefone com esses irmãos que estão com vocês aí, porque nós queremos ligar para vocês, nós queremos falar com vocês, nós queremos pastorear vocês, porque nós vamos entrar junto no reino de Deus. Jesus está voltando e Ele não tarda, Ele prometeu e Ele vai voltar, e cada dia nós estamos mais próximos da volta dEle, e não tem nada comparado com este mundo. O reino de Deus não se compara com o que a gente vê aqui nessa terra. É muito maravilhoso. Amém? Então, com essa entrega de vocês agora ganharam uma nova família. E eu quero apresentar essa família para vocês. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, vocês viram. Amém? Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Pode virar. Bem-vinda, família. Assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
preciso. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, que honra, que privilégio, uma aula de escatologia de graça, hein? 0800, fala assim comigo, 1, 2, 3, deixa eu repetir, né? Ainda bem que eu vim, 1, 2, 3, viu? 1, 2, 3. Você tá doido, rapaz? Tava comentando ali com os pastores, assim, que aula de escatologia, 0800, é só para quem é crente, não é verdade? Glória a Deus. Olha, vamos embora para nossa casa, tá? Mas antes, vamos orar, amém? Estenda a mão para o lado da sua casa. Se você não sabe onde está a sua casa, estenda para cima, que é a nossa casa do celestial. Pai, nós oramos pela nossa casa, nossa família, agradecemos o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos o Senhor, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre o nosso lar, nossa família. E cremos, ó Pai, que grandes coisas virão sobre a nossa casa, em nome de Jesus, pelo Senhor. E que tenhamos uma semana de milagres, que os portadores de boas notícias encontrem os nossos endereços,